Olá, meus amigos. Bem-vindos aqui à segunda parte do nosso curso de custo de capital, mas é voltado para o cálculo do CAPM. Se você não viu a primeira parte do nosso curso, não deixe de assistir. Meu nome é Luiz Antonic e eu sou professor na área de finanças. Então, esse aqui é um curso sobre custo de capital próprio e nós estamos calculando o custo do capital próprio pelo modelo chamado CAPM, ou seja, Capital Asset Pricing Model, modelo de precificação de ativos de capital. Como eu tinha explicado na aula anterior, nós usamos o CAPM para calcular o WOC de uma empresa. Porque o WOC, ele vai ser é um percentual, ele vai ser decisor em tudo aquilo que a empresa quiser investir, comprar, fazer um valuation, ou você mesmo fazer um valuation de ações. E o WOC é formado pelo custo das dívidas mais o custo do patrimônio líquido. Então, nós estamos analisando o custo do patrimônio líquido pelo método CAPM. Então, o WOC, ele é uma média, mas ele é uma média ponderada do capital próprio e do capital de terceiros da empresa. Então, eu estou mostrando aqui, são vários os capitais de terceiros que financiam a empresa, mas nós vamos desprezar impostos, empregados, fornecedores, isso a gente não vai usar quando a gente for calcular o custo das dívidas. E quando a gente for calcular o custo do capital próprio, que é esse aqui, a gente vai calcular como inteiro o custo do patrimônio líquido. Então, aqui é que a gente vai utilizar a metodologia CAPM. Então, o custo de capital de uma empresa é a soma desses dois capitais aqui, capital de terceiros e capital próprio. No caso, nosso objetivo aqui é calcular o custo do capital próprio, do patrimônio líquido, que em inglês chama equity. Então, nós estamos calculando quanto custa esta parte aqui, utilizando a metodologia CAPM. É claro que existem várias modalidades de financiamento empresarial, e essas modalidades é que forçam o modelo que você vai usar para calcular o custo do capital próprio. Basicamente, são dois modelos que existem, predominam no mercado. Um modelo chamado modelo de Gordon e outro modelo chamado CAPM. O modelo de Gordon, que é esse primeiro aqui, ele se baseia nos dividendos que a empresa paga. É claro, isso faz muito sentido. Por quê? Quanto custa o capital de terceiro? Quanto custa o patrimônio líquido da empresa? Ora, ele custa os dividendos que ela paga. Mas o modelo CAPM, ele se baseia no risco que você corre ao emprestar dinheiro para uma empresa, ao comprar ações de uma empresa, ao investir em uma empresa. Perceba que também isso faz muito sentido. Então, nós estamos trabalhando aqui com o CAPM. Então, o CAPM, ele se baseia no risco que a empresa oferece. Vamos dar uma olhadinha o que significa isso. Quando você investe num ativo, você corre duas espécies de risco. Você corre o risco da própria empresa, que a gente chama de risco não sistemático, e você corre um risco de mercado, que é esse risco aqui, e que a gente chama de risco sistemático. Então, quando você estiver investindo em algum negócio, lembre sempre, tem um problema que é relativo à empresa, mas tem outro que não tem nada a ver com a empresa e que é sistemático. Vou te dar um exemplo. Você comprou ações da Gol.
Então, qual é o risco de investir em ações da Gol? Você corre dois riscos ao investir em ações da Gol. Um é o risco da empresa ser mal gerida, ser mal administrada, alguém roubar alguma coisa, que é uma coisa que não acontece na Gol, porque ela é uma empresa fantástica, maravilhosa. E outro risco qual que é? O risco é de acontecer alguma coisa no mercado que não tenha nada a ver com a gestão da Gol, como a Covid, por exemplo, e acaba atrapalhando os negócios. Então, ela é suscetível ao risco. Como é que a gente mede isso? A gente faz o seguinte, a gente pega e usa um benchmarking para calcular esse risco. Suponha o seguinte, vou pegar o índice da B3, o IBOV, que é o índice da nossa B3, e vou usar ele como benchmarking, ele é essa linha reta aqui. E aí eu vou plotando aqui, ó, o desempenho da ação da Gol em volta desse benchmarking. Quanto mais esses pontos se afastarem dessa linha, maior é o risco que você corre. Ah, mas e se a empresa não tiver ações na Bolsa? Não tem problema. A gente vai mostrar para você uma metodologia que dá para calcular da mesma forma. Então, guarda isso aqui, ó. Eu pego um benchmarking, pode ser um benchmarking qualquer que você escolha, por exemplo, o SP500, pode ser o IBOV, pode ser o IBRX, um índice que seja uma referência de taxa de juros no mercado. Plota ele num gráfico, o computador vai fazer isso automaticamente para você, o Excel vai fazer isso automaticamente para você, a gente vai fazer aqui essa conta mais para frente. E aí você plota aqui nesse mesmo gráfico o desempenho da ação. E aí a gente vai fazer uma conta e vai calcular o risco, e esse risco aqui a gente vai chamar ele carinhosamente de beta. Então, antes de entrar no CAPM, na conta do CAPM, vamos ver o que é risco. Se você quiser saber um pouquinho mais do que isso, você pode ver aqui no canal, nós temos um curso também que fala sobre risco. Então, é só para te lembrar, para a gente entrar aqui no contexto, lembre o seguinte, risco é volatilidade. Volatilidade é o seguinte, ó, qual é a volatilidade dessa ação aqui, ó? Nenhuma, ela é em uma linha reta. Qual que é a volatilidade dessa ação? Puxa, uma volatilidade alta, porque ela está num sobe e desce aqui maluco. Então, volatilidade é risco, variabilidade é risco, alto desvio padrão é risco. Um ativo, ele não é arriscado porque você vai perder aquilo que você investiu. Um ativo é arriscado porque ele não vai dar o retorno que você queria. Ele é arriscado porque esse retorno ele é um sobe e desce. Então, né, isso é que significa risco. Se você investiu numa ação esperando ganhar 5%, ganhou 3,2%, puxa, isso aqui é risco. Da mesma forma, se você esperou ganhar 5% e ganhou 8%, é risco, porque risco é variabilidade. Então, basicamente, nós temos 3 espécies de risco que eu já vou transformar em 2. Uma é o risco de perder, uma é o risco de desempenho, ou seja, não rendeu o quanto você queria, e o terceiro é um risco conjuntural. Eu vou juntar essas 2 espécies de risco aqui. Você veja que esses 2 aqui, eles dependem da empresa, e esses 2 aqui independem da empresa, depende do mercado. Então, eu chamo risco sistemático e, risco não sistemático e risco da empresa. Então, vou transformar os 3 em 2, risco da empresa e risco do mercado. O que é o risco da empresa? Olha, o risco da empresa, ele depende essencialmente da empresa, e esse risco aqui, ele é evitável, ou seja, como é que você pode evitar esse tipo de risco?
diversificando. Se você aplicar em vários ativos diferentes, você pode evitar esse risco aqui. O risco sistemático não tem o que fazer, ele não é evitável. O risco conjuntural não é evitável. Quem é que vai poder evitar a Covid? Quem é que vai poder evitar uma guerra do Golfo? Não tem como. O preço do petróleo vai subir de qualquer maneira. Então, esse risco não é passível de ser evitado pela diversificação. Mas e daí como é que faz? A empresa paga. Paga por o quê? Paga pela volatilidade que ela tem, paga pela variabilidade que ela tem. Então, aqui, ó, agora a gente vai ver o seguinte: uma empresa ela tem dois tipos de volatilidade. É possível de medir dois tipos de volatilidade. Em relação a ela mesma, em relação à empresa mesma, e em relação a um benchmarking. Ótimo. Em relação ao benchmarking, eu chamo ela de esse risco em relação ao benchmarking, eu chamo de beta. E esse risco em relação à própria empresa, eu chamo de desvio padrão. Então, vamos focar nesse risco aqui. Então, olha, essa média aqui é a média da própria empresa e essa média aqui é a média do benchmarking. Então, para você lembrar um tiquinho de estatística, vou só te lembrar aqui o conceito de desvio padrão, de volatilidade. Então, esse aqui é o risco da própria empresa, medindo em relação à própria empresa, e esse aqui medindo a um benchmarking. Então, quando for a própria empresa, eu chamo de desvio padrão. Está aqui o símbolo do desvio padrão. E quando for em relação ao mercado, eu chamo de beta. Está aqui o símbolo do beta. Então, a fórmula é essa aqui. Ela é feia, mas ela não é difícil de entender. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: essa ação em azul, ela é menos arriscada. A em vermelho é muito mais arriscada. A ação 2, ela é muito mais arriscada. Por quê? Porque ela é mais volátil. Então, o seguinte, como é que a gente calcula isso? Essa volatilidade. A gente precisa calcular primeiro a variância, depois a gente calcula a covariância e no final de tudo a gente calcula o beta. Não se preocupe com essas fórmulas, a gente vai fazer isso tudo no Excel, esqueça isso daqui, porque o Excel vai fazer essas fórmulas para você. Então, só para resumir aqui, que a gente já está finalizando essa aula, a empresa sofre dois tipos de risco, um que é dela mesmo e que você pode diminuir esse risco aqui, chegando a zero, com a diversificação. E uma outra parte, que é um risco muito importante, que não tem o que fazer, não adianta diversificar. Então, nessa parte aqui, a empresa vai ter que pagar por esse risco em função da volatilidade que ela tiver com o mercado. Vamos dar um exemplo próprio aqui de um ativo que tem uma baixa volatilidade, uma ação da Itaúsa. Olha só, onde o mercado vai, a Itaúsa vai junto. Então, essa ação ela vai ter um beta baixo. Já, por exemplo, no setor de petróleo, é característico por ter um risco altíssimo. Veja só, olha, o mercado foi numa direção, o benchmarking foi numa direção e a ação da Petrobras foi em outra direção. Isso quer dizer o seguinte, que ela tem um beta alto. Então, a Petrobras, o setor de petróleo, a própria Petrobras, acaba sendo mais arriscado do que o setor financeiro. Então, meus queridos amigos, é isso, essa é a nossa aula de número 2. Não deixe de assistir a aula de número 1, para que você possa ver esse conjunto de coisas aqui, e até a aula de número 3. Muito obrigado, por enquanto é isso, um abraço.